Eu vou apresentar para vocês, então, o trabalho que foi resultado da minha pesquisa de doutorado, que eu dei o nome de Floresta de Conhecimento e Mistério, uma etnografia da modelagem computacional de vegetação no Amazon Face, e o meu orientador foi o professor Marco Monteiro. Bem, a minha pesquisa é uma pesquisa do campo dos estudos sociais da ciência e da tecnologia, onde eu estudei como que acontece a modelagem computacional nesse programa internacional de pesquisa na Amazônia que se chama Amazon Face. E a minha pesquisa foi para tentar entender um pouco quais são alguns dos efeitos epistemológicos e também ontológicos do uso crescente desse tipo de prática científica, que é a modelagem computacional, nas formas como a gente pensa os conceitos de natureza e de ambiente. O meu objetivo aqui com essa apresentação é tentar convencer vocês de que existe uma outra floresta amazônica que é resultado do avanço dessas práticas de conhecimento baseado em dados digitais sobre essas várias ciências ambientais que fazem parte desses estudos sobre as mudanças climáticas. Minha apresentação ela vai seguir essa forma aí do sumário. Eu vou primeiro apresentar o objeto da pesquisa, a metodologia e dar um panorama geral do argumento da tese e os principais achados. Aí depois eu vou passar mais rápido por algumas questões mais centrais de cada capítulo, assim, e depois só as considerações finais. Você pode passar, Marco? Obrigado. Bem, como eu disse, eu realizei pesquisa etnográfica nesse programa que chama Amazon Face, e mais especificamente no laboratório de modelagem do programa, onde eles desenvolvem um modelo computacional para tentar prever como a vegetação da Amazônia vai responder às mudanças climáticas até o final do século XXI. O Amazon Face é um programa enorme e internacional de pesquisa na Amazônia, e o objetivo dele é realizar esse experimento que se chama Free Air CO2 Enrichment, que consiste em ficar uns 10 anos soltando CO2 em uns pedaços no meio da floresta para simular uma atmosfera do futuro. E a ideia é conseguir pesquisar no presente como que essa floresta vai se comportar lá na frente. Então é essa estrutura experimental meio sci-fi assim do slide. O objetivo do experimento é o de gerar novos dados para que seja possível construir modelos preditivos melhores do que os que já existem hoje, para a gente poder saber com mais confiança os desafios que as mudanças climáticas vão colocar para a região e para o planeta como um todo, E a estratégia principal que o programa tem para avançar nessa compreensão sobre a relação entre a Amazônia e o clima global é o que eles chamam de integração modelo-experimento, que é uma forma de fazer com que o experimento produza dados que ajudem a tornar os modelos mais confiáveis e que os modelos produzam hipóteses que possam guiar o tipo de dado que deve ser coletado no experimento. Você pode passar? A modelagem ela se situa dentro de uma controvérsia sobre o que vai acontecer com a floresta no futuro. Se o aumento de CO2 atmosférico vai aumentar o crescimento das plantas ou se vai causar a savanização da região. E o diferencial desse modelo do Amazon Face é que ele está sendo desenvolvido é porque ele vai levar em conta a biodiversidade da floresta amazônica na análise sobre a resiliência da floresta. Ele é um modelo diferente, pois como a maioria dos modelos eles estão mais preocupados em representar bem as florestas temperadas, do norte global. E por isso elas acabam ignorando certas peculiaridades que são importantes para descrever as florestas tropicais, o que torna essas previsões pouco confiáveis para a região das florestas tropicais. E para corrigir essa incerteza seria então necessário um modelo amazônico, não apenas no sentido de ser sobre a Amazônia, mas ser também feito por pessoas que conhecem profundamente a ecologia da região. Então aqui já dá para ver mais ou menos como uma discussão de escala global, que é a modelagem das mudanças climáticas, é situada num problema bastante concreto, que são as peculiaridades da Amazônia. E para pesquisar esse processo, eu inicialmente planejei duas partes na pesquisa. Primeiro, seria uma etnografia de laboratório, dentro do laboratório de modelagem, que eu ia acompanhar o cotidiano deles, as reuniões, as conversas sobre resultados parciais, elaborações de artigo, conferências, etc. E essa parte toda eu fiz durante algum período extenso de tempo. E a minha expectativa era de que esse campo no laboratório de modelagem
ia me mostrar que a modelagem era uma redução da floresta amazônica. E aí esse primeiro campo me levaria a um segundo campo, que seria um campo na floresta, na estação experimental do Amazon Face, né, onde eu iria ter acesso a tudo o que não cabe dentro do modelo, para mostrar que existe muita floresta para além da modelagem, né? Eu programei então essas visitas de campo a Manaus algumas vezes ao longo dos anos, mas nenhuma delas deu certo e eu nunca consegui ir para lá. No começo da pesquisa eu ficava muito angustiado com esse problema de não ter conseguir ir para Manaus, né? Pois eu estava falando sobre a floresta amazônica sem ter ido para lá, o que é um tropo muito tradicional das pesquisas sobre a Amazônia, né? Um tropo negativo, né? Mas ao longo do campo eu fui percebendo que talvez a floresta da modelagem não fosse simplesmente uma versão reduzida da floresta real, mas uma outra floresta. A minha expectativa inicial era de que ao mergulhar no modelo, eu veria que a floresta é o que está do lado de fora, né, do modelo e do laboratório. Mas o que eu vi na verdade é que existe uma floresta no interior do modelo. E que quando o laboratório fala de floresta, ou quando os relatórios do IPCC falam de floresta amazônica, eles não estão simplesmente se referindo àquela floresta do lado de fora, né? Mas em grande medida é uma floresta interior aos sistemas de dados, né? Que é uma floresta quantificável, acima de tudo. E essa nova floresta amazônica, ela tem muita coisa em comum com a floresta que a gente já conhece, mas tem algumas diferenças importantes também, né? E eu discuto 3 dessas diferenças de forma mais profunda na tese, que é, primeiro, essa floresta ela não é feita de plantas, nem animais, pessoas ou geologia, ela é feita de dados digitais. Esse segundo elemento é de que ela não existe num lugar particular, ali no cone sul do continente americano. Ela existe de forma distribuída nos muitos bancos de dados e plataformas de dados planetários. E terceiro, por fim, ela não é um lugar acessível a todas e qualquer pessoa, né? Mas mesmo que esses dados sejam abertos e de acesso aberto, isso porque é preciso ter uma expertise bastante particular para conseguir articular os elementos que compõem essa floresta diferente. O segundo achado etnográfico que eu acho que é mais interessante é a observação de que na modelagem, e particularmente no Amazon Face, o modelo ele ocupa um lugar meio ambíguo entre o meio pelo qual a floresta amazônica é estudada e o próprio objeto de estudo da modelagem. Isso vem da forma como o modelo é organizado internamente, como um sistema complexo de partes móveis, que produz comportamentos que não foram previamente previstos durante a sua construção. Na tese eu chamei esse processo de complexidades emergentes, que é uma coisa clássica de estudo de sistemas complexos. E eu também fiz uma análise, é meio que como o sistema experimental do Heisenberg, só que ele expandido no tempo etnográfico, assim. E o argumento que perpassa essas duas observações etnográficas da pesquisa, ele é fruto da contingencialidade dos próprios limites da minha prática de campo, né? Como eu falei, não ir para Manaus foi fundamental para eu conseguir desenvolver essa análise. E foi justamente essa não ida às estações experimentais que me fez perceber que existe floresta tanto dentro quanto fora do modelo, né? E como fica mais claro no texto, essa captura que o modelo faz do mundo natural em um mundo digital não é simplesmente uma redução, né? Pois efetivamente o que ocorre é uma adição de realidade. O modelo ele adiciona mais uma floresta, essa floresta digital, às inúmeras florestas que já existem e que chamamos todas convenientemente de Amazônia. Bem, esse é meio que o argumento geral da tese, assim, da discussão. Na tese ele é elaborado mais longamente com várias cenas etnográficas e dados mais empíricos, que fica um pouco chato de trazer aqui, né, na apresentação. Mas pode passar, Marco? Passa mais um. Nossa, olha só, ficou a imagem sem imagem, mas tudo bem. Nada a ver essa praia. Queria estar na praia. No capítulo 1, eu faço uma discussão um pouco mais aprofundada do programa Amazon Face e das questões ambientais que motivam o programa, né? E eu recupero essa ideia de que, apesar de parecerem domínios apartados,
o ambiente digital e o ambiente natural estão profundamente entrelaçados, especialmente nesse momento das mudanças climáticas. Isso porque a forma como a gente acessa a atmosfera e a própria escala global das mudanças climáticas, ela é mediada por essas tecnologias digitais como satélites e os próprios modelos. E a forma técnica como essas tecnologias funcionam acabam por formatar a forma como as próprias questões das mudanças climáticas são enquadradas como problema. Então, essas mediações são fundamentais para o nosso entendimento do fenômeno. E no capítulo eu ainda mostro que o digital e o natural eles estão ainda mais próximos na história da gestão territorial da Amazônia, né, desde ao menos os anos 60, onde a governança territorial começa a ser mediada pelas tecnologias computacionais de visão, né, principalmente os satélites e os sistemas de classificação de usos do solo. Pode passar. No capítulo 2, nesse capítulo eu tento mostrar que, na verdade, é o modelo que faz a floresta e não a floresta que faz o modelo. E aqui eu discuto um projeto do Amazon Face, onde ele tenta produzir um sistema de compartilhamento de dados entre o grupo da modelagem e o grupo de ciência experimental de campo, né? De forma que os dados do programa ficassem disponíveis a todo mundo livremente e a todo tempo. E eu comento que a tentativa desse projeto era, na verdade, de substituir a complexidade das relações interpessoais pela aparente objetividade das relações conceituais entre os dados, e meio que uma tentativa de inverter a lógica da cooperação científica. E eu mostro também que, por trás da concepção desse sistema, existe uma expectativa de conseguir produzir uma floresta comum, um objeto de pesquisa que fosse o mesmo para a ciência da modelagem e para a ciência experimental, né? O que eu chamei no texto de uma floresta total. Nesse capítulo, ao mesmo tempo que eu discuto esse sistema, eu discuto também, eu mostro como a datificação da natureza, ela não é uma coisa completamente nova, né? Mas que ela também está conectada com a ciência imperial lá dos naturalistas do século XVIII e XIX. Por isso a fotinha da formiga do Museu de História Natural. Né? E que é uma ciência, né, uma prática colonial de conhecimento que está baseado na captura de seres dos seus locais de origem, né, pegar eles, transportá-los até as metrópoles e transformá-los em espécimes nos centros de cálculo, né, que na época eram os museus de coleção de história natural e hoje são em grande medida os bancos de dados que continuam, curiosamente, hospedados nos países do norte global. E eu termino o capítulo mostrando que a digitalização, ela não precisa apenas ser um movimento de empobrecimento ontológico do mundo, mas que dá para usar esse momento atual da datificação para tentar revisitar algumas dessas práticas coloniais da ciência e tentar transformar elas de algum jeito, né? E para isso eu apresento o caso da pesquisa de proveniência colonial no Museu de História Natural de Berlim, que teve início justamente devido à digitalização do acervo. Você pode passar, Marco? Obrigado. Nesse terceiro capítulo, que eu dei o nome de Modelo e Modelagem, uma ecologia de comparações, eu explico mais a fundo a base conceitual ecológica que a modelagem faz uso e como que ela está vinculada às teorias de sistemas complexos. E aí, para fazer isso, eu volto na história dos modelos computacionais que falam ao mesmo tempo sobre atmosfera e biosfera. E aí eu volto principalmente lá no modelo do James Lovelock para falar sobre isso. E eu mostro que na modelagem, um modelo ele nunca existe sozinho, ele está sempre acompanhado e ele sempre existe em relação a outros modelos e outras representações parciais de um fenômeno. E que isso é também o caso para esses modelos sobre a Amazônia, né? E tudo isso é no sentido de mostrar que o objetivo da modelagem não é ser uma cópia idêntica à floresta real, mas justamente uma cópia diferente. O objetivo da modelagem é a multiplicação de perspectivas sobre a floresta e não a redução totalizante. E é por isso que existem diversos modelos sobre uma mesma coisa, né? E é meio que um ímpeto, tipo aquela história do Borges, do mapa que é do tamanho do território, só que sobre-borgiano, assim, é uma ideia de criar um mapa que seja muito maior do que o território. Pode passar, Marco? Obrigado.
no capítulo 4, né, os capítulos anteriores foram uma tentativa de descrever como que a floresta ela vai sendo desarticulada do seu local de origem e dispersa nesses diversos sistemas de dados digitais. E aí o que eu faço nesse quarto capítulo é mostrar como que essa nova floresta ela é ressituada, mas não mais no seu local de origem, né, no seu local original, mas nas redes de conceitos e relações interpessoais que as práticas de conhecimento da modelagem formam. E através da análise de alguns trechos de código e de dinâmicas de reuniões, tipo esse trecho de código ali, que tem os textos assim junto com as matemáticas. Então, através da análise desse tipo de material, eu tento mostrar que o código ele não é só um lugar para formalismo matemático, mas que ele é também um lugar onde a história das relações entre as pessoas do laboratório fica inscrito, né, sendo possível assim, enquadrar o código computacional como um objeto de interesse etnográfico também, e não só um objeto de interesse da computação. Pode passar, mais um. Obrigado. E aí, como considerações finais, eu tento esquematizar um pouco as transformações ontológicas que a modelagem efetua para tentar tratar desse problema que é etnográfico, mas também é teórico, de existir uma floresta dentro do modelo. E para isso eu discuto um pouco através dessa dualidade natureza e como a dualidade natureza e cultura aparece na modelagem, ali na figurinha do lado de baixo esquerdo, ou direito, não sei como é que as pessoas estão vendo. E aí eu mostro como que na perspectiva, através da etnografia, né, da perspectiva temporal que a etnografia permite, essa dualidade aparece de forma oscilatória, né, que é a outra figura. E usando a discussão da Marilyn Strathern sobre as relações entre ambientes externos e internos, através dessa discussão bastante particular dela na disposição das aldeias dos Mekel, na Papua Nova Guiné. Eu esqueci de pôr para gravar. Você pede permissão? Pro pessoal. Você quer gravar? Não, tudo bem, pode colocar. Acho que é legal. Uhum. Gente, pode colocar vou colocar para gravar, tá bom? Quem estiver na sala, a defesa vai ser gravada. Para quem estiver na sala vai ser gravado, vocês vão aparecer para sempre. Deu certo? Obrigado. Então, aí, através dessa discussão sobre ambientes internos e externos que a Marilyn Strathern faz através da aldeia dos Mekel, na Papua Nova Guiné, eu tento traçar como que a modelagem cria esse movimento oscilatório e recursivo de criar ambientes internos dentro de ambientes externos, dentro de ambientes externos, que são dentro de ambientes externos, internos, e por aí vai, como se fosse uma tentativa de temporalizar essa divisão entre natureza e cultura que a modelagem efetua. E eu acho que é mais ou menos isso, gente. Muito obrigado. Deu quase 20 minutos. Obrigado, gente. Obrigado, Felipe. E aí eu fico aqui? O que eu faço?